Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, no ar nesta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Ontem, você acompanhou com certeza que foi decretado o começo do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares próximos a ele, julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro ficará preso na Polícia Federal em Brasília, já os militares ficam detidos em unidades do Exército e da Marinha. Bem, isso aqui muda, é claro, o cenário a partir de agora, se bem que boa parte da prisão de Bolsonaro já está precificada pelo mundo político. A tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica torna mais remota a possibilidade de prisão domiciliar para o ex-presidente, já que o ministro Alexandre de Moraes considerou que há risco de fuga. A família do ex-presidente Jair Bolsonaro segue se dizendo preocupada com o estado de saúde do ex-presidente, como disse ontem Carlos Bolsonaro. Diversas crises de soluço deitado, em pé também. E o que nos preocupa é ele dormindo, ele tem esse soluço, ele broncoaspirar um soluço e se acabar sendo fatal para a vida dele. E a prisão em regime fechado também dificulta a atuação política do ex-presidente por motivos óbvios, Principalmente o de maior restrição a visitas que Bolsonaro tem agora na sede da Polícia Federal em Brasília. E há também uma outra questão que a gente não pode ignorar. O estado de saúde do ex-presidente é frágil, ele passou por várias cirurgias, ele também tem uma idade já razoavelmente avançada e no episódio da tentativa de rompimento da tornozeleira teria expressado algum tipo ali de perturbação mental. Isso tudo torna Bolsonaro uma figura política pouco atuante. A família de Jair Bolsonaro segue defendendo a votação da anistia na Câmara dos Deputados, como disse o senador Flávio Bolsonaro. Isso é muito desumano, nunca vi um traficante de drogas ser tratado desse jeito. O presidente, na situação que se encontra, ele não voltar, pelo menos, para a prisão domiciliar, e já tomou uma decisão inédita, com base na lei da cabeça dele, que transita em julgado uma sentença ainda com prazo aberto para o recurso que são os embargos infringentes. Bem, esse é o núcleo mais próximo, é claro, os filhos de Jair Bolsonaro saindo em defesa do pai. No mundo político, o que acontece a partir de agora? Claro, gente, está tudo muito ainda acontecendo, então não é nenhum tipo de bola de cristal, mas sim uma construção que é feita dia após dia. O efeito da prisão de Jair Bolsonaro já está, de alguma forma, precificado. O ex-presidente saiu de circulação política, desde que foi declarado inelegível, e de circulação também nas redes sociais, desde as medidas cautelares impostas contra ele há alguns meses. Mas Bolsonaro tem uma herança política muito forte. É só a gente lembrar, por exemplo, aquela pesquisa do Instituto Paraná que mostra que, a última, agora de 2 semanas atrás, que mostra que Lula e Bolsonaro estariam tecnicamente empatados num segundo turno, cada um com 43%, Lula alguns décimos à frente de Bolsonaro, caso os dois se enfrentassem hoje, coisa que não vai acontecer no ano que vem. Ou seja, Bolsonaro ainda tem votos. Como é que fica a herança política do ex-presidente da República? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestou ontem publicamente sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Eu acho que se toma um risco quando se coloca o Bolsonaro numa prisão, porque de repente você não vai ter a medicação como deveria ter, você não vai ter alimentação como deveria ter. Muita gente tem defendido que ele fique na prisão domiciliar para que ele tenha os cuidados que são necessários. Eu vou defender isso, sim. Tem uma questão aí hoje que é humanitária. Eu sempre defendi a anistia, o que eu puder fazer para que a anistia seja aprovada eu vou fazer. O Bolsonaro é um grande amigo que eu tenho. E nas horas da dificuldade que os amigos têm que estar juntos. Então eu vou estar próximo dele, vou visitar tantas vezes quantas forem necessárias para prestar minha solidariedade e meu apoio. Vou trabalhar para que a anistia seja pautada e para que ela possa ser aprovada. A pauta da anistia é uma pauta muito ligada ao PL de Jair Bolsonaro, que tem maioria dentro da direita política na Câmara dos Deputados, mas não tem
a, digamos, emoção, aquela paixão do centro político. Ou seja, a possibilidade de votação da anistia não é que inexiste, mas é bem remota, até porque a gente já está aqui quase batendo no final do ano. E o outro projeto, aquele da dosimetria da pena, que faz com que as penas dos condenados em 8 de janeiro sejam reduzidas de forma gradual, é um projeto talvez um pouco mais factível, mas mesmo assim numa realidade distante. E não tem a adesão do PL e da família Bolsonaro. Ou seja, nesse campo aqui, se há alguma possibilidade de mudança, ela ainda não apareceu. Nós acompanhamos também manifestações, tirando essa manifestação do governador Tarcísio de Freitas, que acho que fala até como uma pessoa próxima ao ex-presidente, não é? Isso a gente não pode desconsiderar, o jogo político é forte, mas existem relações também que são construídas na política, manifestações tímidas que nós tivemos, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. Acho que primeiro é aquela vontade de dar tempo ao tempo, ver o que vai acontecer, para não atropelar e se posicionar mal. Tá todo mundo com o pezinho atrás. A esquerda tenta não exagerar. Gente, e aí eu não falo de tweet, de rede social, você escreve qualquer coisa, aperta e vida que segue. Mas sim, de fato, de atuação, de mobilização, de você agir, de você vir a público. Uma declaração de, você chega numa entrevista coletiva e fala, tem um outro peso de um tweet. Porque declaração no tweet tem um monte de coisa aqui, o peso é muito pequeno. A esquerda está tentando não exagerar na hora de esbravejar contra Jair Bolsonaro, até para evitar que ele seja vitimizado. Isso não é bom para alguém que ainda sonha em ter o fantasma de Bolsonaro como o principal adversário em 2026. E no campo da direita, primeiro, uma vontade de virar a página, né, gente? Pragmatismo é isso. Rei morto, rei posto, Bolsonaro não será candidato em 2026 e terá uma dificuldade muito grande de atuar politicamente nessa condição de prisão em regime fechado. A pergunta é, como conseguir a herança de Jair Bolsonaro sem se vincular à imagem desgastada de um ex-presidente que está preso? Até agora, manifestações também muito tímidas, que aconteceram desde a prisão de Jair Bolsonaro no final de semana e ontem, com o início do cumprimento da pena, em regime fechado, e também nenhum tipo de agitação maior no campo militar. Para o atual ministro da Defesa, José Múcio, as prisões determinadas pelo Supremo ontem encerram um ciclo. Encerrando um ciclo, né? Onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos, e para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. A gente precisa virar essa página, olhar para frente, nós temos muitas coisas para fazer. 8h07, o Pedro Campos está chegando aqui no Jornal Gente para falar sobre a situação dos militares que foram condenados e tiveram a sua sentença transitada em julgado ontem. São aqueles próximos a Jair Bolsonaro que foram condenados junto com ele nesse julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que acontece a partir de agora, Pedro? Bom dia. Bom dia, Thaís.